Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, que é o programa de psicologia e espiritualidade da nossa querida Rádio Catedral, FM 106.7. Eu, psicóloga clínica, me chamo Sônia Nascimento. Muito prazer e muita alegria estar aqui com você, querido ouvinte, que nos dá a alegria da sua audiência. O tema de hoje está bem badalado, gente. Tem um filminho, um filmaço, eu assisti rolando nas telonas do cinema, chamado Divertidamente 2. O tema não é esse, mas vamos falar sobre as emoções. O tema é a importância das emoções para a saúde mental. Junto comigo estou com um psicólogo especialista, ele tem especializações, eu vou deixar que ele se apresente. Trabalhamos no mesmo espaço também, frequentamos, ele faz parte da equipe, do time do programa Viver Bem, também do time do grupo dos psicólogos que são católicos aqui da nossa arquidiocese, e ele é um profissional da minha confiança, da minha clínica lá, a Clínica Viktor Frankl. Vocês já sabem, né? Quem o conhece já sabe. Eu estou e quero dar a boa tarde neste domingo ao doutor Victor Lima. Vitor, boa tarde, Vitor. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde, ouvintes. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, uma honra estar usando esse espaço para poder falar de assuntos que são muito relevantes, são pertinentes e que estão sempre nos acompanhando na nossa vida, que às vezes a gente não sabe necessariamente pontuar o que está acontecendo. Então, esse é um espaço que eu acredito que é bastante enriquecedor. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e vamos lá fazer a missão de hoje. O seu CRP, Vitor, sabe que aqui é muito importante a sim. gente identificar o nosso registro profissional. CRP, gente, é Conselho Regional de Psicologia. Somos registrados. Seu CRP, suas especializações. O meu CRP é o 0572243. Atualmente eu estou me especializando em logoterapia e análise existencial pela AUVEF, é uma pós-graduação que está acontecendo de maneira remota. Eu sou professor de filosofia na Logo Rio e também professor voluntário de filosofia antropológica na ação social do Instituto Ciências da Mente. Então quando tenho uma oportunidade, eu concedo essas aulas, participo com alguns estudantes de psicologia, até mesmo psicólogos, e quando ocorre algumas oportunidades também faço algumas palestras. Então já ministrei palestras sobre psicologia financeira, já ministrei palestras sobre o efeito da música e o quanto que ela influencia a nossa saúde mental, a nossa psique, e dos mais variados temas também, né? Já utilizei parte do meu trabalho de conclusão de curso para uma palestra também, falando sobre o quanto que a ausência de sentido ela afeta, né, o nosso sofrimento enquanto seres humanos. Enfim, é uma coisa bem elástica, vamos assim dizer. É verdade, Vitor. E você, paroquiano da São Simão, Correto, não é isso? correto. A paróquia Fica lá. onde? Fica no lote 15, Belfor Roxo, sobre a tutela do padre César Lino. Tá. E você tem consultório presencial aqui pertinho da Rádio Catedral, sim, que é no Largo do Machado, e também atende online. Correto, correto. Fico na clínica Viktor Frankl, no Largo do Machado, às sextas-feiras, atendendo presencialmente. E o restante da semana eu não tenho consultório presencial próprio e atendo online. Então, vendo nas redes sociais o meu Instagram, @VictorLima, com 2 I's e 2 M's. Lá tem os meus contatos, tem os trabalhos que eu costumo postar lá em relação ao que eu faço. Lá tem tudo direitinho, falando agenda, enfim, horários e disponibilidade. E, doutor Vitor, quando se fala do poder da música, você sabe que um dos trabalhos que eu apresentei em congresso foi a logomúsica. Sim. Né? Acho que foi no congresso do Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu apresentei a logomúsica. Eu também estudo esse poder terapêutico. Uma proposta é fazermos um programa sobre esse
poder da Perfeito. música aqui. E quem sabe uma palestra também, Sim, vamos pensar. Por que eu estou falando da música? O tema de hoje é sobre emoção, gente. E a música, ela desperta, ela nos toca, ela nos mobiliza, é ou não é? Você que nos ouve, eu, doutor Vitor, também temos músicas que nos resgatam, que uhum, nos tocam, que traduz a nossa história de vida, não é mesmo, doutor Vitor? sim. Então, vamos falar sobre emoções, a importância das emoções para a saúde mental. Como psicólogo clínico, doutor Vitor, o que é emoção? Vamos lá. As emoções, elas têm uma definição basilar de como se fossem reações momentâneas sentimentais. Então, as emoções elas estão muito associadas a um estímulo externo. Que nem a doutora Sônia colocou agora muito bem, a gente escuta uma música, ela vai te despertar uma alegria ou vai te despertar ali uma tristeza. Na grande maioria das vezes, vamos restringir a música a essas duas emoções. Né? Sim. Eu escuto uma música, falando no meu caso, eu sou roqueiro, eu toco guitarra, Muito legal. então eu vibro muito a energia ali dos acordes da guitarra, enfim, da distorção dela. Geralmente as músicas de rock têm um tônus, né? Elas são mais pesadas e elas suscitam mais uma animosidade. Então, mediante o estímulo externo da música, eu fico mais alegre. Agora, eu vou e escuto uma música romântica, por exemplo. Eu posso ficar triste, porque se você tem uma lembrança de uma pessoa que você conviveu com ela e ela partiu seu coração, aquilo vai suscitar você uma tristeza. Então, as emoções elas estão realmente ali associadas a um estímulo externo. Nós só sentimos as emoções mediante esses reforços externos. Né? Eu vejo, por exemplo, um outro exemplo aqui mais prático. Estou no trânsito, no Rio de Janeiro, e aí, mediante a paralisação, que é um estímulo do trânsito, eu posso ficar com raiva, porque está me tocando em algo importante. Talvez você tenha algum compromisso, aquilo está impedindo ali o seu translado, né, a sua movimentação, e isso acaba gerando em você essa raiva justamente por conta desse estímulo, desse evento que está acontecendo. Né? Então, a gente precisa de algo concreto afetando diretamente a gente para que nós possamos ali sentir alguma coisa. Aí você pode perguntar, mas o Victor, a música não é concreta, entre aspas, né? A música ela tem o efeito sonoro, as ondas sonoras elas não são vistas a olho nu, mas elas estão chegando no seu ouvido, o seu ouvido codifica ali pelo tímpano e envia esses sinais para o cérebro ele lê, né, isso e aí você sente. Então está muito associado com isso. Se resumidamente a gente pode dizer as emoções elas são manifestações a essas reações sensoriais. Perfeito. E já que o doutor Vitor fala desse estímulo, né, qual é a diferença entre emoção e sentimento? Sim, o sentimento ele já é mais estável, uma coisa que é duradoura, é uma coisa que ela permanece. A emoção, vamos pensar como se ela fosse as ondas do mar. Fica mais fácil da gente pensar nesse jeito. Porque as ondas elas não são constantes. Elas acontecem uma hora ou outra. Então, imagina que você seja um barco, tá? E as ondas sejam as emoções. E de repente bate a emoção da raiva. Aí você fica com raiva. Depois bate a emoção da alegria. Aí você fica influenciado pela a alegria. Sentimento. Vamos dizer que o sentimento ele está relacionado a essa coisa que já é mais permanente. Ele seria a água do mar. Né? Então, a emoção é uma manifestação, tá? De uma coisa que está influenciando você que afeta ali a estabilização do sentimento. Então seria mais ou menos isso. Né? A emoção é essa onda e o sentimento é o mar, é a água do mar. Não sei se ficou claro para
para poder compreender. Sim, ficou claro, leve. E lembrar também, gente, que a emoção, como o profissional Vitor Lima, né, Dr. Vitor, ele diz, ela acontece com estímulo externo, algo de fora, alguém que nos provoca, nos xinga, né, a gente vai ter uma emoção e até, quem sabe, uma reação. Uhum. Entende? Então, estímulo externo vem de fora. E o sentimento é aquilo que está dentro da gente. A gente sente. Então, eu gostei muito disso que você falou, do mar, da água, porque nos faz realmente, de uma forma leve, compreender essa diferença. Perguntas que chegam e eu quero convidar a você, querido ouvinte, a contribuir aqui com os nossos programas, e especialmente no programa de hoje, que estamos falando de emoção. Eu tenho certeza que o nosso programa toca aí o coração de cada um de vocês que estão ligadinhos aqui no programa Viver Bem, que é o programa de psicologia e espiritualidade. E normalmente os convidados também são psicólogos, assim como eu. Mas, como no domingo passado nós trouxemos um professor, né, um biólogo, que também é especialista numa das abordagens da psicologia, porque muitos profissionais, ou seja, se interessam, eu digo, ou seja, eu acho que deveriam todos nós, todos, até matemáticos, estudar um pouco de psicologia. Por quê? Lidamos com seres humanos, somos humanos, e as relações precisam ser cada vez mais humanizadas, reumanizadas. Hoje estamos num momento em que a gente está precisando, viu, gente? Disso, de reumanizar, de voltar esse olhar no olho, e a psicologia nos dota, nos capacita desse interesse, nos desperta o interesse genuíno para ajudar o ser humano, os nossos próximos. Então, quero convidar você, amigo ouvinte, a colaborar através do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. A pergunta acabou de chegar. Qual é a relação entre emoção e saúde mental, doutor Vitor? Ótima pergunta. Excelente. Tem toda a relação. Porque as emoções, a gente também pode, metaforicamente colocando nesse estado, como se fossem pesos numa balança. Sim. Então, por mais que elas sejam reações aos estímulos externos, se você não sabe filtrar a quantidade de emoção que você vai expor, você acaba se excedendo. E os excessos comprometem a nossa vida, né? Comprometem a nossa existência, a funcionalidade. Então, se você, por exemplo, fica com muita raiva e você não sabe gerenciar essa quantidade de raiva que está ali dentro de você, você acaba que se torna uma pessoa isolada. Ninguém vai querer fazer vínculo com você porque você é uma pessoa muito reativa. Então, se eu sou muito colérico, né, se eu sou muito reativo, qual é o sentido de alguém chegar perto de mim sabendo que vai tomar 3 tabef na cara ou até possivelmente ali, palavras de baixo calão? Então, tem muito a ver com essa questão de o quanto que você está por cima das suas emoções. Isso é um ponto importante de se falar, doutora Sônia. Hoje em dia, me parece que existe uma certa tendência de nós sermos subservientes às emoções. Muito né? boa colocação. Eu discordo disso frontalmente, até nesse exemplo que eu dei agora passado. Você é o barco e as emoções são as ondas. O barco está acima das ondas, ele não está abaixo das ondas. Porque se o barco estiver abaixo das ondas, o que vai acontecer? Ele afunda, ele naufraga. Ele tem essa possibilidade de se perder. Então, se você fica subserviente às suas emoções, você não se comporta como um ser humano, você se comporta como um animal.
É isso que vem acontecendo, né? Se a gente não se torna subserviente às emoções, a gente tem que entender o local dela na nossa vida. Se ela se coloca sempre como o centro, como a coisa mais importante, a gente fica disfuncional. Gente, esse programa é maravilhoso. Estamos falando de emoção. Emoção, sentimento. Você que já está nos encaminhando aqui perguntas, quero já agradecer. Hoje estamos falando da importância das emoções para a nossa saúde mental. Todos nós precisamos estar atentos à nossa saúde emocional, mental, psicológica, a mesma coisa, mas fisiológica, que é o nosso corpo, e também a nossa saúde espiritual. O nosso programa Viver Bem é de psicologia e espiritualidade. Abordando o tema de hoje, eu estou com o Dr. Vitor Lima, que é psicólogo clínico, ele que é especializando na abordagem logoterapia, análise existencial, é filósofo, é professor também e é da paróquia de São Simão, em Belfor Roxo. Está aqui com a gente hoje porque ele é da equipe do programa Viver Bem. Agenda muito cheia, quase ele não encontra tempo para a participação, mas já está recebendo o nosso convite para voltar em breve, gente, explorando mais os temas que ele tem domínio e como psicólogo clínico o tema da saúde mental. Ah, Doutor Vitor, foi falado na contextualização anterior sobre temperamentos também. Sim. De certa forma, o doutor pontua sobre temperamento. Poderia, para nossos ouvintes, esclarecer um pouco mais? Fala um pouquinho, são 4 temperamentos. Sim. É o colérico, é o sanguíneo, é o melancólico e é o fleumático. Perfeito. Correto, professor. É isso aí. Nós psicólogos precisamos ter isso, né? Estudamos permanentemente e muitos dos nossos pacientes, o Dr. Vitor sabe que atende a psicólogo clínico, então muitos dos nossos pacientes já vêm com uma curiosidade de identificar qual é o seu temperamento. Então, alguns ouvintes não são psicólogos e também podem ter essa curiosidade. Pode falar um pouquinho de cada um? Claro, perfeito. Vamos explorar esse tema. Isso que você falou é muito curioso, doutora Sônia, porque realmente parece que esse tema ele tem tomado uma certa crescente, né? Vem crescendo ultimamente. E é muito curioso. A primeira informação que eu posso passar para vocês é que a teoria dos temperamentos ela tem mais de 2.500 anos. Então, ela é muito antiga. Ela surgiu com ninguém menos que o Hipócrates, que foi o pai da medicina, e ele identificou que o nosso humor ele tinha uma certa predisposição com alguns certos tipos de líquidos internos, né? A bile negra, a bile clara, o fleuma, o líquido gástrico que nós temos também. Então ele fez primeiro essa correlação e depois ele foi ajustando a teoria. Mas como que está hoje em dia? Tá? Como a doutora Sônia falou muito bem, temos 4. Colérico, sanguíneo, fleumático e o melancólico. Então, nós temos 2 temperamentos de ordem quente e 2 temperamentos de ordem fria. Como assim ordem quente e ordem fria? Ordem quente, vamos imaginar o fogo. Ele expande, ele ilumina e está muito relacionado à extroversão, que é um traço de personalidade. Depois eu explico a diferença entre temperamento e personalidade também para poder ficar claro. E o outro temperamento, né, os outros 2 temperamentos estão com essa ordem mais fria, vamos lembrar da água, né, que é uma coisa mais gélida, está relacionado à introversão. Então, os quentes, colérico, sanguíneo. Os frios, o fleumático e o melancólico. O colérico, ele tem uma característica expansiva e fixa. Ou seja, pessoas que têm mais capacidade de liderar, elas são mais explosivas, elas têm muito esse posicionamento de ir para frente, né?
qual é o grande terror ali para as pessoas que se envolvem com pessoas do temperamento colérico? Elas são muito autoritárias, elas são muito intransigentes, muito difíceis, né, de você convencê-las de alguma coisa. Elas querem pá, pum, pepá, tudo muito rápido. Então, até isso pode ser um defeito para elas mesmas, no sentido de elas não analisarem bem a hora de uma tomada de decisão. O sanguíneo também são pessoas extremamente extrovertidas, elas têm uma maior flexibilidade de poder lidar com as pessoas, falam bastante, elas têm talvez ali uma inclinação à parte artística. Eu já comprovei isso, né, em atendimentos. Alguns sanguíneos que eu atendi, eles têm muito essa capacidade artística. E a grande dificuldade do sanguíneo é se fixar. Então ele começa uma coisa e não termina, começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina. Então ele não tem uma certa estruturação daquilo que ele faz. Tá? Fleumático, esse que vos fala, eu sou fleumático. Né? O fleumático, ele é uma pessoa com uma tendência à introversão. Ele pensa bastante, ele analisa bastante e tem a capacidade de se envolver. Então numa festa, por exemplo, como é que o fleumático ele se comporta? Ele senta na mesa, quem senta na mesa ele vai lá e conversa. Né? Mas ele não vai sair conversando com todo mundo que está ali na festa. Não é uma tendência natural dele. Tem até uma situação onde exemplifica bem a situação do fleumático, e quando está todo mundo caindo assim numa discussão, né? O colérico, o sanguíneo e o melancólico, o fleumático é o último a falar, e quando ele fala todo mundo se cala porque ele imita muito um movimento de onda. Né? Então, de tanto absorver, vamos imaginar um tsunami. O tsunami ele recua. Né? Então, o que é esse recuo? O fleumático ele escuta e segura muito. Chega um momento que quando ele vai voltar, ele vai jogar isso para fora, ele joga numa agressividade tão absurda que ele consegue até apagar o fogo do colérico nesse sentido. Né? Então, é uma arma. Né? E aí tem o melancólico, que é o último temperamento, que ele também é uma pessoa que tem uma tendência a ficar mais na introversão, absorve demais e fica sempre no canto dele. Então, voltando para o exemplo da festa, ele fica na mesa, pronto, acabou. Ele tende a não falar muito, ele observa bastante também. E aí qual é o problema do melancólico, né? O melancólico, de tanto absorver muito as coisas, ele não tem um dimensionamento daquilo que realmente é útil e inútil para a vida dele. Então, assim, dando uma passada bem superficial e rápida, é mais ou menos desse jeito. Outra coisa também, que eu falei sobre a diferença entre o temperamento e a personalidade. O temperamento ele tem uma estrutura um pouco mais mineral, vamos pensar na rocha, né? Concreto. A rocha ela não cresce, ela não se modifica. Então o temperamento ele não se modifica. A personalidade ele já lembra um desenvolvimento vegetal. Né? Então o vegetal a gente vai mudando aos poucos e tudo mais. Então o vegetal ele tem a personalidade tem essa característica mais vegetativa da coisa, ela vai se transformando. Então algumas tendências que você tinha de personalidade no passado, talvez agora hoje em dia você não tenha, né? Mas o seu temperamento ele está ali, tá bom? Então assim, o temperamento ele é de ordem mineral, personalidade de ordem vegetal, e os dois paradigmas, né, as duas dimensões psíquicas se conversam bastante. Tá? Eu gosto de dizer também uma coisa que foi um professor de português aqui do Brasil, o professor Rodrigo Gurgel, ele pontua uma coisa muito interessante. Ele fala que o temperamento é um jeito de a gente nomear alguns vícios da alma. Porque se a gente fica muito fixo nesses vícios, a gente não consegue transcender a eles. Então a gente fica preso também aos temperamentos. Então o temperamento é um jeito de você conhecer as suas inclinações. Mas você não necessariamente precisa ficar somente ali restrito a essas inclinações. Você pode romper com essas inclinações. E foi algo que eu pratiquei, pessoalmente falando. Eu era exatamente esse tipo de pessoa mais tímida, mais calada, ficava na minha. Hoje em dia, quando as pessoas conversam comigo e eu falo que eu sou um fleumático, ninguém acredita. Acha que eu sou uma pessoa extrovertida, mas não, eu sou uma pessoa introvertida. Então, você transcender, né, romper com os limites do seu temperamento é algo saudável também. Eu acredito que ele serve muito para você se posicionar no mapa. E depois disso, você mesmo ter essa tendência natural de tentar romper com os limites que o temperamento coloca em você. Isso vem muito da nossa decisão, da nossa capacidade de tomar
atitudes na nossa vida, né? Muitos me acham, e aqui sobre os meus 6,3 anos, 63 anos, muitos me acham extrovertida, mas não sou. Então, claro, é uma das perguntas que eu iria fazer, vou fazer também, para que quem é nosso ouvinte também não se engesse tanto. Claro, se a gente tem um reconhecimento de um temperamento, depois de Deus, nós sabemos, Deus conhece as nossas dores, o sofrimento, a nossa capacidade, a nossa busca. Então, para mim, foi muita terapia para que eu possa, inclusive, estar aqui hoje num programa de rádio, falando, sou palestrante, professora também, mas só Deus sabe o quanto, né, ultrapassar essa luta interna e também muita capacitação, busquei muita capacitação de liderança, fui hoje, né, trabalhei muitos anos, 32 anos, sou aposentado e continuo com a clínica, mas muitos anos de capacitação, de investimento para sair desse, não sair, ninguém muda assim, né, o temperamento, a personalidade, a gente continua, mas nós tomamos decisões que vão nos ajudar, decisões conscientes e orientados por profissionais responsáveis. E a pergunta é, existe um meio termo, doutor Vitor? Veja, eu diria que eu estou aí entre, eu penso bastante, e às vezes me calo tanto, ainda que aqui na rádio a gente tem que falar e muito, e nas palestras, nas aulas e na clínica também. Então, o mundo pode nos ver até como um temperamento mais extrovertido, né? Quem sabe mais sanguíneo, mas no íntimo nós sabemos que não somos. Nós estamos mais ali no melancólico, no fleumático. Existe um meio termo? Ótima pergunta. O que acontece? Quais são as 4 características que a gente tem para poder a gente vincular um temperamento? É o quente, o seco, frio e úmido. Se eu faço a junção dos dois, eu vou ter um temperamento. Então, por exemplo, se eu tenho quente e o seco, eu tenho um colérico. Se eu tenho quente e o úmido, sanguíneo. Se eu tenho frio e o úmido, fleumático. Se eu tenho frio e o seco, sou melancólico. Acontecem os aportes, Sônia, doutora Sônia. Sim. O que seriam esses aportes? Pode ser que eu tenha mais peso na umidade. Sim. E aí vamos pensar no úmido. A água, ela envolve, não envolve? Sim. Então vai parecer que eu sou um extrovertido. Sim. Agora, quando eu penso no seco, o seco fica enrijecido, não fica? Verdade. Então ele fica na dele. Então pode ser que um colérico possa parecer introvertido porque ele seja explosivo, mas fique na dele. Então existe isso, dependendo do grau de aporte que eu tenho em determinada característica que eu tenho. Então por isso parece que eu tenho um meio termo. Né? Na verdade eu tenho um excedente de característica em um desses dois polos. Né? Ou eu posso ser muito úmido ou eu posso ser muito frio. Aí entra a influência da personalidade também. Existe um estudo mais recente chamado The Big Five Theory, né? 5 facetas da personalidade. Nós temos 5. Abertura a novas experiências, conscienciosidade, amabilidade, neuroticismo e tem uma outra que está me faltando aqui agora, acho que é a ordem, se eu não me engano. Conscienciosidade, acho. Conscienciosidade. E essas 5 facetas têm uma influência direta na maneira como a gente vai olhar o mundo também. Então, se eu tenho como principal expoente desses 5 traços de personalidade, por exemplo, o neuroticismo, eu tendo a minha motivação acaba sendo a segurança. Então, se eu quero muita segurança, eu não me exponho muito. E isso influencia diretamente no temperamento da pessoa. Então, é uma convergência que é muito interessante de se observar, mas é um emaranhado gigantesco, né? gigantesco. Porque acaba acontecendo isso que você está falando aí. Né? Será que tem meio termo? Até onde é o meio termo? Até onde tem a influência da personalidade dentro do meu temperamento também? E o melhor de todos foi essa sua pontuação agora. Né? A decisão consciente.
Tá, eu posso ter ali a noção do meu temperamento e da minha personalidade, mas o que eu decido fazer diante disso? Sim. É isso que vai definir de fato quem é você. É um fato. Muito boa colocação, Dr. Vitor Lima, aqui no programa Viver Bem. Vitor, que é psicólogo clínico. Doutor Vitor, tem uma pergunta também muito interessante. Acabou de chegar. Por que o bem-estar emocional é tão importante no contexto da saúde mental? Gente, nós psicólogos temos isso na ponta da língua para responder. Então, convido ao Dr. Vitor a fazer um contexto para que nossos ouvintes possam compreender essa importância. Que, graças a Deus, o Dr. Vitor Lima, ele é muito jovem, né? Então não é desta época. Quem tem a minha idade aí sabe do que eu estou falando, que psicólogo era coisa para maluco, lembram-se, gente? Havia um preconceito muito grande. E hoje já se fala muito abertamente, graças a Deus, né? Estamos ultrapassando essa, esses preconceitos e precisamos, mas a saúde mental ela precisa ser um tema cada vez mais trabalhado, divulgado de forma e para que atenda a população como um todo, a humanidade. Deveria existir nas cadeiras, em todas as disciplinas, um pouco de psicologia. Dou espaço aí para o doutor Vitor falar um pouco. Sim, o quanto que a emoção ela é importante para a saúde mental, né? Sim. Então, a emoção, ela, vamos pensar nela como se fosse uma balança. Então, se eu não sinto a quantidade de raiva suficiente, eu não sei aquilo que é importante para mim. Então você acaba não colocando limites dentro da sua existência. Tá? Então as emoções elas são maneiras tanto de você se proteger quanto maneiras de você enxergar o mundo. Tá? Porque a emoção ela tem muito disso, né? Assim, poxa, está acontecendo uma coisa bela na minha frente, eu não vou ficar feliz com isso? Então passa-se cinza aquilo ali. E quando eu não sinto a alegria de forma adequada, eu me torno uma pessoa embotada. Eu me torno uma pessoa triste, eu me torno uma pessoa sem referenciais, sem um planejamento de vida. Então eu acabo ficando petrificado diante da realidade. Então, as emoções elas têm essa função de ordenar a nossa relação com o mundo. Né, de nós nos protegermos, de nós agirmos também. E voltando, eu tô pegando muito no ponto da raiva, porque a raiva ela é uma das 6 emoções universais. Nós temos 6, a alegria, o amor, o nojo, o medo, a tristeza e a raiva. A raiva ela tem esse componente de nós entendermos aquilo que é importante para mim. Então ela tem uma tendência maior a ser manifestada. Vamos pensar num processo da amamentação. A doutora Sônica agora acabou de ser vó. Quando os netinhos dela não estão com fome e não mamando, o que eles fazem? Eles ficam, né, da maneira deles ali, eles ficam com raiva, né? Então, eles têm... Por que a raiva está se manifestando? Porque eles querem algo importante. Algo importante neles ali está sendo tocado. Então, é isso, uma forma de expressão. Né? A emoção é uma forma de você se expressar também. Então, é isso. Ela tem essa função de você se orientar diante ali do mundo, diante das coisas que estão acontecendo com você. Nosso e-mail para o contato de vocês, para que vocês possam contribuir também com um pedido de temas, assuntos, fazer perguntas, tirar dúvidas, pedir o contato do psicólogo que esteve no programa. Nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br. E também quero convidar todos vocês a nos seguirem, ser seguidor do programa Viver Bem no Instagram. Nosso Instagram, PGM Viver Bem. Tudo junto, PGM Viver Bem. E se perder o programa, seja o de hoje, seja
um outro programa, porque está na hora do almoço, tem que ir para o restaurante, tem que visitar afilhado, enfim, pode nos procurar no canal da Rádio Catedral no nosso YouTube. É só acessar o YouTube, canal Rádio Catedral, e digitar lá, Programa Viver Bem, vai nos encontrar. Eu, Dr. Vitor Lima, vai nos conhecer, porque aqui na rádio você nos ouve. E no YouTube vai nos conhecer. Ah, e assim, tem quando nos ouvir falar, já vai mentalizar que esse aqui, essa voz aqui é o doutor Vitor, essa voz aqui é a doutora Sônia. Gente, é muito gratificante ter a audiência de cada um de vocês. Estamos hoje abordando o tema A Importância das Emoções para a Saúde Mental. Junto comigo, o Dr. Vitor Lima, que é psicólogo clínico e atua com a abordagem da logoterapia e análise existencial. Vitor, que é filósofo, Victor, que é professor de filosofia também, da psicologia, tem muitos trabalhos, muitas palestras, é palestrante. No final do programa ele vai passar o contato. A pergunta que chegou é da ouvinte Vaneide, ela que é ouvinte assídua da nossa querida Rádio Catedral, é da paróquia Nossa Senhora de Copacabana, aqui pertinho, e ela pergunta, doutor Vitor, a psicoterapia pode ajudar as pessoas a controlarem e a regularem as suas emoções? Perfeita pergunta. Ivaneide, né? Excelente, Ivaneide. Muito bom, Ivaneide. Sim, sim, com certeza. Eu acho que, acredito, aliás, que essa seja a melhor forma possível da gente conseguir realmente ali ter um compreendimento macro, como que as emoções elas estão realmente ali se manifestando no indivíduo, através da psicoterapia. Inclusive, tem a linha, né, da terapia cognitivo-comportamental, que eles têm uma técnica específica para poder verificar as emoções e tudo mais. Mas, assim, independentemente da abordagem, qualquer psicoterapia, ela tem essa capacidade da gente realmente entender como é que está sendo essas manifestações, como é que elas estão ocorrendo das emoções, né? Como é que essas manifestações dessas emoções estão ocorrendo na nossa vida. Porque quando gera a patologia? Quando acontece uma desordem. Então, se eu não estou sentindo tristeza na hora que eu tenho que senti-la, dá um problema. Inclusive, isso é um ponto, tá, doutora Sônia? As pessoas tendem a evitar as emoções negativas justamente por serem negativas. E o que eu gosto de pontuar? Emoção é emoção, sendo ela boa, sendo ela negativa, né? Sendo ela positiva, sendo ela negativa. Por quê? As pessoas elas estão sempre... hoje em dia elas estão muito com essa visão de que não, eu tenho que mostrar que eu sou bem, que eu estou bem, que eu sou forte, que não sei o que lá, eu não vou sofrer com isso. Quando vai ver, dá 2 meses depois, cadê fulano? Está dentro do quarto. Por quê? Não deixou o fluxo das emoções acontecerem naturalmente. As emoções, pessoal, elas funcionam como um fluxo de um rio, né? Um fluxo de água. Se você tapa o fluxo das emoções, você está contribuindo para uma piora interior sua. A tristeza tem o lugar dela. O medo tem o lugar dele. Vamos pensar, se você não sentisse medo, você seria uma pessoa imprudente. Você estaria pulando do teu prédio, você estaria atravessando a rua sem olhar para os lados. Né? Novamente, como eu estava falando no bloco anterior, as emoções ela têm essa função de uma preservação da nossa existência. Então, se eu não entendo as minhas emoções, se eu não coloco elas nos seus respectivos lugares, né? Se eu não ajusto a manifestação delas na minha vida, eu posso cair numa grande cilada. Então, sim, a psicoterapia ela tem uma função de manutenção, de entendimento, de compreensão, para eu poder realmente verificar se, quando existe uma situação que suscita alegria, eu estou me permitindo ser alegre. Quando acontece uma situação onde suscite a tristeza,
eu estou me permitindo ficar triste? Então, existe esse mapeamento, ele é trabalhado na psicoterapia, e acredito que seja o melhor local de você realmente poder ter uma compreensão de maior magnitude em relação ao seu entendimento com as emoções. Outra pergunta. Sou uma pessoa de temperamento explosivo. Qual o benefício de ser acompanhado por um psicólogo? Perfeito. O benefício é de você administrar essa sua explosão, de você canalizar, né? Escolher um alvo, porque se você é explosivo aleatoriamente, você não constrói nada. Então, a explosão, por exemplo, trazendo para um contexto de trabalho, né, um contexto laboral, se você é uma pessoa que tem essa tendência a ser explosiva, você tem maior facilidade de fazer pontuações, né, de colocar aquilo que precisa ser mudado, de entrar num conflito, né. Então isso é um benefício, né. A explosividade, ela está muito associada à agressividade, e a agressividade, ela tem o seu quê de virtude, né. Porque se nós não somos agressivos, se nós não colocamos aquilo que nós pensamos para fora, a gente entra numa posição de subserviência. Então a gente sempre fica à mercê do que o outro vai falar para a gente. Então a explosão, e englobando a agressividade nesse meio, tem essa característica de você se colocar num posicionamento de ir para frente, né? De tomar decisões, de argumentar a favor de algo ou argumentar contra algo, né? Então, você canalizando essa explosão, você tem uma grande chance de subir hierarquicamente na sua vida, na sociedade, dentro do seu emprego. Claro, quando isso não está canalizado, você praticamente está desperdiçando uma oportunidade que tem dentro de você. Muito boa a colocação, e também quero ajudar, né, nesse contexto, dizendo que a psicoterapia com profissionais sérios, envolvidos de fato na psicoterapia clínica, vai ajudar o ser humano a se conhecer melhor. O autoconhecimento vai ajudar ao ser humano a se controlar melhor. Nós temos pontos fortes, temos pontos fracos, e eu costumo dizer que, graças a Deus, porque termos raiva, ansiedade, tudo isso não nos dita, não nos reduz, e sim nos reconhece, nos legitima como pessoas humanas que somos. Buscamos sim a santidade, devemos buscar diariamente, gente, nos tornarmos pessoas melhores, amorosas, até muitas das vezes quando precisamos ser firmes, precisamos ter firmeza com o amor, né? Ter caridade no tratar, porque muitas das vezes as pessoas deixam o outro, conhecemos um pouco mais, digamos, das nossas experiências, e deixamos o outro errar ou se equivocar, ou justamente porque vai pegar mal. Então vamos pensar, né? Penso, como psicóloga, nós seremos muito melhores se tentarmos com, mesmo com firmeza, mas com principalmente amorosidade, trazer com que a própria pessoa tome consciência do seu erro, do seu equívoco, e que possa se tornar, fazer a escolha, se tornar uma pessoa melhor. Então, eu digo isso por testemunho mesmo, porque os meus melhores mestres foram os mais firmes, a começar dentro da minha casa, meus pais, né, nos orientando. Então, que tenhamos sempre o coração aberto e a busca de sempre ajudar ao outro com amor, reconhecendo as nossas fragilidades, e a psicoterapia vai nos ajudar a esse autocontrole também. Conhecimento, consciência, autocontrole. Então, gente, todos nós devemos estar atentos aos benefícios que um processo psicoterapêutico pode ajudar a vivermos mais e melhor.
Viver bem a vida que a gente tem, afinal. Perfeito. Muito bom, doutora Sônia. Doutor Vitor, deixa eu buscar aqui as perguntas que estão chegando. Acho que já fizemos. Uma pessoa que demonstra agir mais com a razão do que com a emoção, ela pode estar em busca de um posicionamento da sua saúde mental? Uma pessoa que demonstra, ou seja, assim o mundo está fora, né? Agir mais com a razão do que com a emoção. Gente, isso acontece muito em ambiente corporativo, em ambiente laboral. Muitas das vezes nós temos uma emoção, mas a nossa função ali é atender o que é demandado pela empresa, quando nós assinamos um contrato de trabalho. Agora, se essa, digamos, uma provocação aos nossos valores, ela afeta a pessoa que a gente tem que repensar se estamos no lugar certo. Ótimo. E aí, e eu digo isso porque passei, né, eu sou aposentada, então tem situações que nos afetam. A gente tem que respirar, tentar, né, lembrar que ali nós assinamos um contrato de trabalho e fazer aquilo que nos cabe. Apenas aquilo que nos cabe. Então, eu acredito que esta pergunta que chegou aqui possa ter a ver com esse ambiente, né? Um ambiente de trabalho, não nós como psicólogos clínicos estamos ali, nós e o paciente, mas um ambiente corporativo, uma grande empresa, as relações. Né? Essa pergunta ela foi muito boa, muito porque boa. A gente tenta, mas isso é impossível, né? Separar a razão da emoção. Porque as duas elas andam de mãos dadas, em alguma medida, né? Tem uma frase do filósofo Blaise Pascal que ele fala, né? Há razões que a razão não alcança. Porque a emoção também é uma forma da gente enxergar o mundo. Só que sim, a gente precisa administrar o momento onde a gente precisa ser mais racional e o momento onde a gente precisa ser mais emocional. Mas isso não significa que quando você está mais racional você não esteja tendo a emoção acontecendo ali. Ela está acontecendo. Só que você tem que saber o local e o momento adequado para que isso possa ser manifestado. Dentro de um contexto laboral, a tendência é que você tenha um posicionamento mais racional do que emotivo. Porque se você se deixar levar pela emoção, né, pela emoção do momento, e se for uma empresa onde tenha um certo tipo de contexto mais agressivo, você vai ficar super reativo. Então a tendência é que você contribua para um caos interior. Né? Então tem que ter uma certa habilidade, vamos colocar assim, de você saber manejar o momento onde cada paradigma, né, onde a razão ela vai estar ali no controle, ou a emoção. Não tem como desvincular uma a outra. Né? A emoção, quando ela está sempre exacerbada, a gente tende, o pessoal brinca, né? A gente fica meio cego, a gente deixa de compreender às vezes muitas coisas que estão realmente acontecendo. Então, na hora de você tomar uma decisão, muitas vezes você precisa operar no campo racional. Né? Porque se você deixar se levar simplesmente pela emoção, pode ser que você se coloque em mais lençóis. Né? Então, tem muito dessa questão de você saber administrar. Não tem como a gente desvincular. Particularmente, eu acredito muito nisso, até por experiências pessoais mesmo, onde eu já tive que me manifestar, né, me posicionar de uma maneira mais racional do que emocional. Perfeito. Doutor Victor Lima, o programa foi maravilhoso, mas a produção nos sinaliza que acabou, gente. Temos muito mais ainda a trabalhar com este tema, afinal, somos seres sociais, mas somos emocionais e principalmente somos seres espirituais. Temos uma dimensão chamada noética, que nos mantém de pé e nos mantém únicos e irrepetíveis, ainda que hajam as emoções, os pensamentos intrusivos, as emoções negativas, temos a capacidade de tomar decisões, de escolher a melhor forma, como responder até a agressividade do mundo, as provocações do mundo.
Doutor Vitor, em nome da toda a equipe da Rádio Catedral, em meu nome do time, quero agradecer a sua brilhante participação. Peço para deixar os seus contatos, seu Instagram e uma mensagem aos nossos ouvintes. Eu que agradeço, doutora Sônia, pelo convite mais uma vez. Sempre é uma honra estar aqui compartilhando esse momento com a senhora. E meus contatos, meu Instagram é @victorlima, com 2 I's e 2 M's. O meu WhatsApp é o 21 99138 7156. E a mensagem que eu quero deixar para você, ouvinte, é que você não é somente a sua emoção. Você é mais do que ela. Você consegue seguir o seu caminho quando você entende o lugar da sua emoção, o lugar da sua razão. Quando você consegue unir essas duas coisas, você toma a melhor decisão possível. E é essa decisão que vai definir de fato quem é você. Deixou o seu contato, seu Instagram, sim, tudo direitinho. Eu quero deixar o nosso contato. Vou dizer também que o Dr. Vitor Lima atende como psicólogo clínico na clínica Victor Frankl, e eu também. Nosso WhatsApp é o 21 995066463 e o telefone da secretária é o 2135-1804, das 10 às 19 horas. Minha mensagem: gente, vamos procurar conhecer, né, e acolher até as nossas emoções, porque quanto mais a conhecemos, podemos ajudar ao outro, a nós mesmos e a tornar o mundo melhor e mais bonito. Que a melhor coisa é conviver bem. Conviver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.